Olá, olá gente, boa noite. Oi, Fernanda. Olá, boa noite todo mundo. Vão chegando devagar. É tão interessante imaginar essa expressão, né? Vão chegando devagar, aí de repente tem 50, aí de repente tem 100. Imaginando o que é cada um ao mesmo tempo se conectando. Isso é um exercício de realização interessante, né? Esses dias eu estava pensando, enquanto vocês vão chegando, nos meus, 25 anos dando aula. Imagine comigo, 25 anos. Se eu desse 2 cursos por semestre e tivesse 30 em cada um, 60. Por ano, 120. Multiplica aí por 25, 60 por 25. Se fosse só por 20, a gente já estava falando de 1.200. Por 25, 1.500. É impressionante, não é? O poder que a gente tem num momento como esse é 25 anos. Eu sei que nada substitui o nosso encontro cara a cara, o nosso encontro pessoal, mas o que é um poder de um encontro, de uma possibilidade de conexão entre locais tão distantes, entre pessoas tão desconhecidas entre si, para nós imaginarmos 2 vezes por semana a ideia de uma esperança feminista, né? Durante 6 semanas. É 6 semanas que eu tô falando certo, né? Acho que é muito matemática hoje, né? Até que eu não sou tão ruim em número, mas é muita coisa. Mas é muita... Tem algo aqui por trás do esforço que a gente está fazendo de nos encontrarmos aqui, de vir para cá. Eu sei que amanhã já é feriado para um monte de vocês. Então, as pessoas... Hoje eu pensei que só ia ter eu, que as pessoas tiram esse período da Semana Santa e é usar a imaginação mesma, né? E de imaginar assim quem somos, né? Esses 130 já na véspera de um feriado, já começando o feriado, e que vem para cá para passar uma hora. E eu sei que eu também tento realizar o que cada uma está fazendo, se uma está sentada, se outra está deitada, se está na rede, se está na praia, se está lavando louça, se tem uma criança do lado, se tem cachorro, porque essa também é a realidade, né? Da gente se encontrar, né? Em diferentes lugares. Então, isso é muito mágico. Eu sei que nada não, mas é muito intenso o encontro cara a cara, né? Os nossos encontros físicos, mas também tem algo muito bacana como isso. Alguém está lavando louça e, como diz a Alexandra, e está aqui, está ouvindo. Alguém está sentada porque está meio que tomando notas, está seguindo num transcritor. A outra tem uma gata, arrumando as compras do mercado. Alguma tá na pausa. A gente conseguiria imaginar, sei lá, gente, vamos botar 2 minutos pra gente dizer onde cada uma de nós está? Só pra gente poder se imaginar. A Anaí reclamando para baixar o volume da TV para poder acompanhar aqui. A Raquel dizendo que acabou de chegar do trabalho sentada cheirando meu livro. Olha que cena linda, parece quase que um documentário, né? No carro voltando da Serra de Macaé, que coisa maravilhosa. Não teve aula normal porque foi ponto facultativo. Minha filha no meu colo, um bulldog francês. Na estrada, que interessante, 2 pessoas já na estrada. Que coisa! Eu não podia imaginar, gente. A terceira, a Gabi, estou no carro levando meu filho. Deitada, esticando as costas, na mesa de trabalho. No portão de casa, caminho de estúdio onde dou aula de pole dance. Na sala com filha, amiga e 3 gatos. A filha que tá fazendo sobrancelha. Não, gente, disse isso não é um documentário do mundo real, sensacional. Na cozinha fazendo jantar, com o cachorro no colo, deitado tomando coragem para organizar o quarto. No Uber, quantas pessoas em trânsito.
esperando um vídeo renderizar, internada me recuperando de uma cirurgia cardíaca. Espero que você fique melhor. Na minha escrivaninha. Só tem uma até agora na escrivaninha, assim, como se fosse uma conversa de sala de aula. Mas, gente, quantas pessoas em trânsito! Isso eu não imaginava. Fazendo janta para os pequenos, jantando com as minhas meninas. Isso eu não imaginaria, gente. Eu não imaginaria. Tá aí? Gente que já tá depois das 24 horas tentando ficar acordada. A Nívia é uma heroína pra gente. Acho que hoje a gente tem que mandar um grande abraço pra Nívia, já passando da meia-noite, para nos ver ao vivo, ver todas nós ao vivo é demais, né? Pena que não dá pra mandar a foto, mas tenta mandar uma foto depois, tentem mandar uma foto. O meu, vou mostrar pra vocês, olha, aqui é a minha cozinha, ó, tá vendo? Isso aqui é a casa toda, essa é a minha cozinha. Se duvidasse, já teria alguém fazendo comida também, né? E aqui acabou, que é a sala que acabou. Então a gente se imaginar os espaços em que a gente está, dando banho no neto. É muito impressionante, né? Muitas reuniões com os colegas ligando a câmera de dentro do carro, o cachorro no pé, minha cachorra no colo. Que imaginava outra casa, que não fosse uma casa tão pequenininha. Não, é a sala, que a porta de entrada já é a cozinha e aqui é a casa toda, pequenininha. É isso aqui que vocês estão vendo. Aqui tem um sofá e um quarto, então muito pequenininho. A gente não tem ideia, a gente não consegue entrar nesse buraquinho aqui e imaginar, né? A Lúcia se recuperando, tem gente no plantão. É muito exercício de imaginação. A gente pensar o nosso encontro, né? Tá escovando os dentes e também desde Paris. Vamos começar devagar? Então, gente, muito boa noite a todo mundo depois dessa farra de nos imaginarmos. Se quiserem depois mandar as fotos, a gente fazer um álbum da onde nós estamos nos encontrando enquanto vocês estavam chegando. O verbo de hoje é um verbo, vocês vão me dizer assim, Débora, você diz isso todos os verbos. Mas era um verbo difícil, acalentar. Eu ainda não sei quem tirou acalentar assim do bolso e disse, esse livro vai ter no verbiário feminista acalentar. Eu realmente não sei da onde, quem foi que tirou. E o mais surpreendente, se vocês leram, o mais surpreendente é que vocês viram que Ivone transformou acalentar em acariciar. E isso foi... E aqui eu conto um parênteses, né? Quando nós fomos para a conversa sobre acalentar, Ivone abriu dizendo assim, Débora, o que foi que você fez com uma senhora freira? Me deu acariciar. E aí é o que ela começa a contar no capítulo dela, né? Que era dizer, acariciar, parecia assim, era provocar uma armadilha de memória para uma senhora já freira, era falar do passado. Então, ela é o verbo, eu posso estar errada. E a gente pode avaliar isso juntas no livro inteiro. Se a Flávia estivesse aqui, que é uma leitora microscópica para coisas que eu não pego, mas me parece que é o único verbo que Ivone se entrega um pouco, né? Ela abre se entregando, dizendo assim, você acha que ela vai se entregar? Dizendo o que era o acariciar, dela lembrando dela do passado, mas aí ela já foge da entrega e vai para pensar o que são palavras acariciantes no feminismo. Então, eu queria provocar com vocês o que os dois capítulos, como é que eles conversam. No meu, era o acalentar nessa conjugação pronominal, o acalentar como práticas feministas. Então, o que significa acalentar-se para uma prática feminista para algo. E na Ivone foi o acalentar como acariciar, como palavras acariciantes para algo.
E aí, as duas fazem a mesma convergência. Novamente muito curioso, porque pelo passeio que ela faz de acalentar por acariciar, ela termina em palavras acariciantes, carícias, né, do feminismo. Olha que combinação que ela vai usar de um vocabulário amoroso, de um vocabulário erótico, para dizer quais são essas carícias, essas palavras acariciantes do feminismo. E ela diz para acariciar a liberdade. E o que eu faço com o acalentar e o acalentar-se, que nós precisamos nos acalentar para também, como uma categoria política, para também acenar a liberdade. Talvez não haja um conteúdo de liberdade nós duas, de dizer o que é liberdade, mas que a liberdade é isso de desafiar, fragmentar, contestar os sistemas de opressão, o patriarcado em particular. Então, esse é o marco da onde eu vou tentar seguir. Eu li alguns dos comentários de vocês da semana passada sobre parar um momento e abrir, e eu vou fazer isso já para a gente começar, certo? Eu tentei abrir o capítulo dizendo, primeiro, acalentar, a gente não usa muito na língua portuguesa, né? Mas ele é um verbo lindo, ele é um verbo que ele tem uma doçura. E ele não me trouxe a dificuldade existencial e nem ética como era o celebrar. Ele me trouxe uma dificuldade da profunda ternura que ele tinha para isso que é a política feminista, para isso que é um exercício ético feminista, né? E aí eu tentei me provocar na escrita ao extremo, transformando o acalentar em pronominal. O que seria isso de se acalentar, né? Então, quando comecei a escrever, eu tinha dificuldade de imaginar a prática do acalento. Que bonito também, né? Veja como todas as combinações do verbo e dos substantivos, elas são bonitas nesse verbo. A tradutora da língua inglesa, o livro está sendo traduzido para o inglês, ela está tendo muita dificuldade com acalentar, porque não consegue ter a beleza que está no português, né? Nas opções que a gente vem discutindo. Mas eu começo o livro, a ideia da reciprocidade eu vou chegar, calmaria na Ivone. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta a vocês. Qual é a imagem que vem a vocês? Qual é a primeira imagem que vem quando se fala acalentar? A conjugação do verbo acalentar. Eu fiz... Eu lancei a imagem que me vem à cabeça do acalento de uma mãe com seu bebê no berço. Mesmo para mulheres que nunca viveram a maternidade, como fui eu, essa é a imagem que me veio, né? Essa do bebê, e desse bebê choramingando, a mim também, né? Da maternagem, do aconchego, mas essa coisa quase que miudinha, sabe? Do meio da noite, e aquele bebê que chora no berço, e aquela jovem mulher que se levanta para cuidar, né? Era essa imagem da qual eu começo o acalentar-se, como do miudinho do vivido, mesmo por mulheres como eu, que não vivia a maternidade dessa cena, né? Mas fui assim acalentada, e ofereço outras formas de acalento às pessoas. Mas essa era a imagem que estava em mim. Que vocês podem dizer, e era por aí que eu queria começar, e eu vou seguindo vocês, que é uma imagem imposta pelo patriarcado, do destino da maternidade, mesmo para uma mulher que não viveu essa escolha como um destino, ou esse destino como uma escolha, ou essa escolha, né? E aí eu me pus a ficar intrigada com essa imagem, né? Por que essa é a primeira imagem que veio? Porque ela é uma imagem da nossa própria sobrevivência. Nós só sobrevivemos com acalento, né?
da sobrevivência eterna, né? E da sobrevivência para a liberdade, da sobrevivência que é capaz de ter a coragem da superação dos sistemas de opressão. Nós precisamos de acarinhar, nós precisamos de acalentar, nós precisamos de proteger. E essas são todas palavras, vão puxando o fio, se nós podemos dizer, o fio do gênero dessas palavras. Elas estão relacionadas ao que se demarca como uma vivência do gênero no feminino, né? Vai puxando esse fio dessas palavras que nós fomos colocando aqui, a pedagogia do cuidado que eu falo. Mas puxa essas palavras, acarinhar, cuidar do braço, aconchegar, cuidar. E o nosso desafio, se eu posso usar um plural para todos nós aqui, homens e mulheres, e quaisquer formas de apresentação que vocês tenham e de vivência, ela não é incompatível com o feminismo. Ela é o contrário. Nós queremos um mundo em que o cuidado seja valorizado, distribuído, reconhecido, que a pedagogia do cuidado, que a pedagogia do acalento, que a pedagogia do afago, do acarinhar, ela não seja só um destino das mulheres ou um dever. Aonde eu aprendo e acompanho com as mulheres, e especialmente as que cuidam da maternagem, porque o cuidado está em todas nós, é que o que nós não queremos como feministas é o cuidado como um destino, o cuidado como uma opressão, né? O que nós queremos é poder cuidar-nos, poder nos acalentarmos, porque só acalentadas de nós mesmas nós podemos cuidar dos outros, cuidar das outras. E o cuidado, cuidar, acalentar, ele é tradicionalmente um verbo exercido para o outro. Ele é o tempo da vida para fora. E uma prática, um exercício feminista, dado que esse é um verbo tão importante, acalentar, ele precisa ser para dentro, que é por onde nos fortalecemos, é por onde nos ajeitamos, é por onde nos rearrumamos das coisas que acontecem na vida, né? Então, Audre Lorde, que eu tento ficar evitando falar de todas as autoras aqui, mas elas estão no livro, ela vai dizer o quanto isso é um trabalho político, mas é diferente da autoindulgência. Quando ela diz isso, a mim é quase que um choque de realidade. Vocês já teve o feminismo duro, sabe, Raquel? Eu não quero dizer que não exista, deve existir o feminismo civilizatório, liberal, das mulheres em comandos, das mulheres em reprodução do poder dos homens, especialmente o feminismo branco, né? Do norte. E entre nós também, talvez para sobreviver, talvez por um marco geracional, histórico, numa reprodução das formas de exercer o poder, tal como o patriarcado. Então, essa imagem da dureza, da brutalidade, da rudeza de uma feminista, eu acho que todas nós que vivemos o feminismo como ética para a vida, estamos aqui para disputá-lo em outras formas, em outras representações. Isso chama estereótipos. Esse é um estereótipo sobre o feminismo, de que a feminista não quer a maternidade, de que a feminista não sabe cuidar, de que a feminista é bruta, de que a feminista grita, de que a feminista... Eu acho que vocês podem dar os exemplos de. E esses são estereótipos de opressão. Esses são estereótipos de uma manutenção de um estado de coisas em que o feminismo não circule como uma ética para a vida, em que uma mulher que tenha filhos, uma mulher que vive uma relação heterossexual, uma mulher que não vive uma relação heterossexual e tenha filhos, uma mulher que não tenha filhos, possa ser uma feminista. É como se houvesse um estereótipo de uma feminista, porque daí se controla o que se usa como esse conceito da Patricia Hill Collins, as imagens de controle, uma circulação de outras formas de vivência do próprio feminismo. Que nós somos muito mais diversas do que qualquer estereótipo de controle. Mas
O que faz o capitalismo, sim, e o feminismo, por definição, eu estou tentando hoje deixar aberto e seguir vocês, como se vocês estivessem falando ao mesmo tempo e mesmo com as minhas limitações, eu fosse capaz de ouvir. Então é maravilhoso que eu possa ler, né? Que o feminismo, por definição, é estar junto. É a interdependência. Ao contrário do que poderia se imaginar nisso que se chamaram ondas do feminismo, e novamente de um feminismo civilizatório branco, de que era para sermos autônomas, independentes. Nós queremos nos libertar, como diz Ivone, das armadilhas, né, das amarras, mas nós não queremos abandonar a interdependência, porque nós precisamos uma das outras. Se a alegoria é essa, como uma alegoria, né? De cuidar de um bebê, de cuidar de alguém, mas também cuidar de si mesma, é numa relação de interdependência. Então, mas qual é essa diferença do acalentar-se para a autoindulgência que diz Audre Lorde? Não sei se vocês já viram o quanto o capitalismo se apropriou de um conceito tão forte e tão politicamente disruptivo quanto é o autocuidado. O autocuidado, ele emerge, se eu não estiver equivocado, eu escrevi isso no livro de um feminismo negro nos Estados Unidos, disso, daquelas mulheres que trabalhavam o dia inteiro, de mulheres que podiam estar sofrendo violência, de mulheres que sofriam múltiplas opressões, em que um momento dizia, eu tenho que ter um momento de autocuidado, que era um momento de quê? Era de dançar, era de descansar, era de dormir, era de cuidar-se. Então, era um momento de olhar para si como a matéria da existência, além da matéria de exploração para a própria sobrevivência. Então, o autocuidado, o acalentar-se, é olhar para as próprias entranhas como a matéria de existência. E não só a matéria que move a roda da sobrevivência, mas o capitalismo se apropria como uma autoindulgência. Eu comprei essa bolsa porque eu mereço, eu fui em tal lugar porque eu mereço, né? E que não é nenhum problema se você no consumo. Mas me parece que essa não é... Tem problemas, né, gente? Eu quero dizer, mas me parece que essa não é a força da categoria política. A força da categoria política do acalentar-se é olhar para as próprias entranhas, para esse trabalho político de reconhecimento da própria matéria como espaço da existência, para daí nos movermos para essas práticas de liberdade com as outras. Sem esse acalento de si, nós temos múltiplas barreiras para o encontro, múltiplas barreiras com mulheres muito diferentes de nós. E por que isso? É porque como se o tempo da vida não nos pertencesse. O tempo da vida pertencesse ao outro, ao cuidado do outro. O patriarcado que ele faz, dentre as suas múltiplas alienações, é uma usurpação do tempo da vida das mulheres. Quanto mais vulneráveis são as mulheres, quanto mais dedicadas ao cuidado para a sobrevivência material e a sobrevivência nas normas de gênero, maior a sua alienação do seu tempo da vida para o seu próprio acalento, né? Então, há uma expoliação do patriarcado, particularmente do patriarcado colonial, contra as mulheres racializadas, do tempo da vida, do tempo transforma apenas em tempo da sobrevivência, onde o acalento desaparece, o acalento de si. Então, eu conto uma história para passar, que eu já estou entrando no da Ivone, e vocês devem ter visto as matérias hoje falando sobre um possível novo surto de Zika. Chega a ser assustador, gente. Nós não paramos de ter novos casos de crianças em investigação para síndrome congênita do Zika no ano passado, em 2021, ou seja, Zika nunca deixou de circular entre nós, mas nós não falamos sobre isso porque elas são mulheres desaparecidas das dores públicas, né? São mulheres das quais as suas existências elas têm uma amnésia no seu rosto, na sua biografia, na sua dor, inclusive para a sua contagem.
Mas Zika não deixou de circular no Brasil. E as notícias que nós vimos nos últimos dias é sobre o risco de um novo surto. Isso de verdade de provocar arrepios. As mulheres afetadas por Zika, cujos filhos nasceram, não foram extintas na Covid, não. Que nasceram com a síndrome congênita de Zika, elas são jovens mulheres da qual a maternagem e o cuidado é uma experiência de extensão do corpo dos seus filhos para a sobrevivência. Essas são mulheres que são cuidadoras em tempo integral, né? Então, eu conto uma das histórias que é quando eu escuto a primeira mulher no mundo, ela estava grávida e durante a gravidez ela teve Zika, o nome dela é Jéssica. E ela teve o diagnóstico da síndrome congênita do Zika no seu bebê. E ela sabia que o bebê não ia sobreviver ao parto, era um caso muito grave. Ela é religiosa, ela optou por dar à luz. Os médicos foram muito sensíveis e o reanimaram para que ela pudesse acalentá-lo. E ela usa esse verbo, acalentar. Ela diz, eu ninei, eu cheirei, eu fiz tudo o que uma mãe pode fazer por seu filho. Isso está no documentário Zika, que vocês podem assistir no YouTube. E ela diz exatamente essa frase. Eu ninei, eu cheirei, eu fiz tudo o que uma mãe pode fazer pelo seu filho. E depois eu doei ele para a ciência. Porque eu não podia ser egoísta com todas as outras mães do mundo. A mim, quando eu ouço Jéssica falar, todas as ambiguidades do acalento de si, essa foi uma decisão de acalentar o seu bebê, mas acalentar a si mesma, que era sobre si, sobre a vivência dessa experiência, de ver o seu bebê, de cuidar dele alguns minutos e viver esse rito. A ela foi importante, a outras mulheres antecipar o parto, fazer o aborto, foi o que foi melhor para elas, ou seja, não há uma escolha única aqui, e a ela viver esse momento, quase que de uma epifania, foi fundamental. E há outras mães extraordinárias, sabe, Alexandre, que tomaram a decisão por abortar, e elas também são extraordinárias, porque essas mulheres viviam socialmente o status de uma futura mãe e tomaram uma decisão de que queriam parar aquela dor ali, que é acalentar-se. Uma decisão pelo aborto nesses casos é um reconhecimento de um acalento de si, daquilo que cada uma é capaz de viver e suportar. Mas essa imagem de Jéssica, ao dar à luz e doar, é o ideário pleno da maternidade, também de sofrimento. E ela diz, eu não queria ser egoísta com as outras mães do mundo. Cuidar de si, o acalento de si, por que vem com esse par do egoísmo? Por que Jéssica traz essa acusação tão intensa contra as mulheres, tão intensa contra as mães do egoísmo? Vocês já devem ter ouvido, não sei se vocês ouviram, mas eu, mais jovem, eu ouvi as pessoas me dizerem, mas não vai ter filho, isso é egoísmo. Eu nunca entendi porque não ter filhos seria uma decisão de egoísmo. As pessoas sequer sabiam se eu podia ter filho, se eu não podia ter filho, mas isso nem importa. Mas como assim a presunção da não maternidade como um julgamento de egoísmo? Estranhem isso comigo. Por que ter filhos seria uma prática de não egoísmo? E por que não ter filhos seria? Essas são práticas que nós repetimos, talvez irrefletidas. E Jéssica, quando se faz esse gesto grandioso para a humanidade, que foi um gesto grandioso, e ela o remete para uma outra imaginária, mas para muitas outras, que ela diz, eu não queria ser egoísta, com todas as outras mães do mundo, ela está lançando para uma enorme abstração de outras mulheres do sofrimento que ela vivia. Então entendam que tinha tudo ao mesmo tempo. Ela se despedia do filho, que havia morrido, ela doava a ciência, ela sabia que aquilo era uma dor profunda e ela queria que outras mulheres não passassem por aquilo que era
a má formação e o óbito precoce dos seus filhos. Então, não é uma fórmula, gente. Uma das outras mulheres que vocês vão ver no filme, ela diz, eu não quero, eu preciso interromper a gestação. Ela é egoísta por isso, porque ela se acalenta, porque ela se cuida nesse momento. Então aqui é uma provocação, porque a pedagogia do cuidado é tão intenso em nós, que talvez vocês vejam essas diferentes mulheres com diferentes histórias no filme e digam, veja, essa é um exemplo de maternidade, essa não. Não. O acalento de si é uma condição de possibilidade para a prática da liberdade. E a prática da liberdade, que é cotidianamente fragmentada, ela vai vir por escolhas muito diferentes entre as mulheres. Algumas que vão manter a sua gestação, algumas que não vão manter a gestação, algumas que vão fazer um gesto, como a de Jéssica, algumas mulheres que vão ter filhos, algumas mulheres que não vão ter filhos. E como é que nós temos que estranhar esse vocabulário? Mas Ivone diz, então, que quando ela foi confundida por ela mesma, tá, gente? Que acalentar era acariciar. Ela disse, eu não tenho uma fórmula, mas eu só sei que acariciar e palavras acariciantes, diz ela, elas demandam cumplicidade, porque elas não podem ser palavras falsas. Então aqui é uma pergunta, se ali, quando eu começo com Jéssica, são das práticas, o que seriam as palavras acalentadoras, acariciantes? Seriam aquelas que falam a verdade. São aquelas que cuidam. E aí eu queria fazer uma segunda pergunta a vocês. Em que momento o feminismo ofereceu a vocês palavras que fazem bem, que como diz a Ivone diz isso, palavras como carícias que fazem bem. Em que momentos em que nós tivemos palavras como carícias que fazem bem? Eu começo comigo, certo? Enquanto vocês vão pensando. Porque a Ivone diz na página 98, e eu acho que nós temos sempre que fazer um esforço por ir em trechos da Ivone, que ela não está aqui, né? Ela diz, mas o que são, página 98, último parágrafo, mas o que são as palavras acariciantes? Ou ainda, como tornar as palavras acariciantes? Ela diz, palavras acariciantes são aquelas que, ao serem ouvidas ou lidas, nos fazem bem. Colam-se a nós como delicadas ternuras. Grudam ao nosso corpo como bálsamo sanador e tornam-se vida prazerosa nele. Palavras acariciantes se ajustam em nós como se nos habitassem desde sempre. Tornam-se pedaço de nós, dito por outros. Em que momento em que as palavras da outra se tornaram parte de nós, ditas por outros? Esse é um trecho lindo da possibilidade da prática feminista, das palavras feministas pronunciadas, que não sejam palavras vazias. Ai, você é guerreira. Ai, como você é forte. Ai, como. Não. Quais são as palavras verdadeiras que, quando chegadas em mim, chegadas em você, começam a fazer parte de quem somos e nos acompanham? Elas nos abrem a liberdade. Algumas pessoas usam, Elisângela, como um sinônimo da empatia, né? Das palavras que conseguem ser empáticas, mas quem sabe a gente tentar usar esse vocabulário, essa conjugação proposta pela Ivone, as palavras acalentadoras, as palavras acariciantes, que são aquelas palavras que passam a fazer parte de nós e que nos abrem as liberdades. Então, quais são as palavras acariciantes? Isso, na verdade, mais do que nós fazermos um vocabulário das palavras acariciantes, o que nós temos que fazer é, como nós somos um território de pronúncia de palavras acariciantes às outras, ou como diz Ivone, como nós podemos ser territórios de pronúncia de palavras espoliadoras às outras. Porque Ivone faz isso.
em todos os capítulos. Ela não tem uma ingenuidade com nenhuma conjugação. Em todas as conjugações dela, ela diz, olha, as palavras do feminismo podem ser acariciantes, mas pode ser que tenham palavras do feminismo ditas umas às outras, que sejam palavras espoliadoras. E muito mais do que nós fazermos uma lista aqui de quais sejam as palavras, é mais pensarmos como nós pronunciamos e o poder que cada uma de nós tem quando se lança esse encontro feminista, esse encontro de transformação, esse encontro de construção para a liberdade, que podemos pronunciar palavras ou acariciadoras, acalentadoras, ou palavras que podem ser espoliadoras. Então, Ivone começa a terminar dizendo que o que essas palavras fazem é acariciar a liberdade. E não é liberdade de minha, sua, é dessa esperança de liberdade, né? Dessas práticas libertadoras. E aí ela chega que é onde as palavras têm que ter reciprocidade. Só que a reciprocidade não é você comigo só e eu com você. É você comigo, eu com ela, ela com outras, outras com outras diferentes. Reciprocidade na nossa vida, na interdependência, como disse a Anaí, não é uma a um. É uma essa a outra. Nós precisamos imaginar muito mais como um feixe. Porque algumas vezes nós temos uma falsa presunção de que a reciprocidade se dá com simetria. Reciprocidade não é simetria. Você me oferece, eu ofereço. Você cuida de mim, eu cuido de você. Pode até ser. Mas ele é muito mais rico quando alguém cuida de mim, eu cuido de outros alguém cuidam de outros muitos alguém, né? Então, quando a reciprocidade se dá na coletividade, quando a reciprocidade do acalento, das palavras acariciantes, como uma teia, exatamente. A imagem, nós temos que parar de fazer essas imagens que são do espaço doméstico, do espaço privado, de simetrias, mas muito mais de uma rede de fios, muito mais, porque aí nós estamos muito mais implodindo essa possibilidade de acariciar, de mover-se das ataduras, como diz Ivone, para reciprocidades que são variadas e não reciprocidades que são de simetrias. Então, a pergunta para todas nós, que não é uma pergunta para mim ou para Ivone, começa a terminar. Essa é uma pergunta para todas nós que estamos aqui, na véspera, num feriado, na véspera de um feriado longo, um feriado religioso para muitas pessoas. Então, um momento que as pessoas se guardam, não estariam aqui. Hoje é o dia que menos temos gente, mas temos muita gente. Qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Qual é a nossa responsabilidade na construção do acalento de si, das possibilidades e dos espaços de acalento, de construção de reciprocidade e de reciprocidades múltiplas? Eu vou começar por mim, mas eu queria que vocês continuassem. Quando vocês vêm aqui, vocês vêm numa reciprocidade muito mais múltipla do que a minha para vocês. Eu não tenho como devolver a vocês. Eu não tenho como fazer o acalento, o cuidado de vocês na magnitude que vocês oferecem a mim. Não tenho. Essa é uma dívida, né? Eu sou uma, vocês são 200, vocês são 500, né? Então, é muito desigual. Eu não vou conseguir. Mas eu vou conseguir e eu consigo prometer a vocês fazer com outras pessoas, né? E talvez miudinho. Mas o que vocês fazem ao mesmo tempo, quando acreditam numa iniciativa como essa, quando vem aqui, eu sei, Vera, que sim, mas me entende que vocês fazem muito mais nesse momento, é vocês muito mais do que eu. Porque quando vocês chegam numa quinta-feira da Semana Santa, 215 pessoas ao mesmo tempo ligarem no carro. Lembra a nossa imaginação do início? Do carro, da cozinha, do gato, do filho, do banho. Era do que mais, hein, gente?
era chegando do treino, era buscando filho em escola e disse: eu vou lembrar de ligar para falar de esperança feminista com tanta coisa importante no tempo da vida. Essas centenas de pessoas fazem assim, que não tem como eu devolver. Eu posso fazer o melhor que eu posso, que é me preparar, que é fazer os meus mapinhas, é estudar, é tentar ficar aqui assim, parecendo, né, coisa de auditório, tentando me ajeitar para ficar imaginando vocês. Mas tem algo que não tem reciprocidade. Então a pergunta é para vocês agora, né? Aonde nós construímos essas teias que nós vamos nos conectando com outras tantas em que nós façamos essa reciprocidade para a liberdade. Porque é da reciprocidade para a liberdade. Porque há uma vibração. E essa é uma palavra muito importante para a Anaí, para as mulheres surdas, né? Que há coisas que talvez não se escute, mas se sente. E a gente sente com as palavras. Hoje está muito legal porque está aberto e nós vamos conversando em tempo real, né? Sabe que, Alteza, é claro que sim, eu estou aqui, eu preparo, eu dou, né? Eu falo, eu fico, mas isso pode ser quase que egocêntrico. Isso pode ser em torno de mim, mas não é essa a reciprocidade que é, né? A reciprocidade é essa, que subverte o poder. Em que eu chego aqui com um livro, eu digo, olha, vai ser um curso, nós vamos falar do livro, e vocês compram um livro, e aí nós fazemos um curso. E aí quando vocês chegam, e são centenas, vocês subvertem a ordem da reciprocidade. E quem passa a ter que cuidar, acalentar esse encontro, planejá-lo, sou eu. E não ao revés. Como se imaginaria que seria uma coisa, né, daqui para aí, passa a ser daí para cá, né? Então, essa é uma pergunta que nós temos que fazer permanentemente. E o que esse grupo nos mostra é que nós temos espaços. Vocês já ouviram muito isso no feminismo. O feminismo tem que ir para onde o mundo está, o feminismo tem que sair da sua bolha, o feminismo... Isso tudo é verdade. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós não nos conhecemos, nós não sabemos de onde nós viemos. O nosso exercício de imaginação do início, deixar os comentários abertos, é um momento de implosão de participação. E a gente está construindo junto. Vocês vejam que eu estou profundamente contemporânea, falando, lendo, indo e não colocando o celular para o teto, né? Mas isso permite que tenha um vozerio ao mesmo tempo, né? E que a gente está conseguindo se mover. Então, o nosso exercício de imaginação do início mostrou que nós somos certamente muito diferentes. Quando a gente vai vendo as fotos aqui passando, o que menos há é uma uniformidade entre nós. E essa imagem e essa aproximação que nós estamos fazendo, ela demanda um cultivo, que é um cultivar que está por trás do acalentar. Então, eu começo agora a passar para as perguntas que por um acaso vocês tenham, porque hoje a gente ficou falando aqui muito, e as perguntas formais. Raíssa Dora pergunta: é também o desobedecer obedecendo quando escreve acalanto de si é proteção contra a destruição? Quem escreveu isso, Isadora? Quem escreveu? Fui eu ou a Ivone, que eu já nem sei mais. Acalanto de si uma proteção contra a destruição. Bem, eu não me lembro mais se foi a Ivone ou se fui eu que escrevi, mas tanto faz. É bonito, né? Porque é só quando a gente se acalenta e se cuida que a gente consegue sobreviver a sistemas muito brutais de destruição e de desaparecimento. Então, ela não é só uma forma de sobreviver. Eu acho que fui eu, né? Eu tô me elogiando, olha, eu mesma me elogiei. Que a gente pode ir na página 95. O final eu tô me elogiando, né, Isadora? Essa foi na página 95. A gente pode ir
para o último parágrafo? Vocês sabem melhor que eu. Podemos ir para o último parágrafo da página 95. Rosana, você devia estar dormindo. É muito tarde aí para você. Você devia estar dormindo. Vamos para o último parágrafo da 95. Eu gosto do acalento. E mais ainda, do acalento pronominal para a esperança feminista. Significa o deslocamento para si mesma, acalentar-me. A emergência do eu para a política feminista exige intimidade com as próprias entranhas, o acalento da dor entre a unha e a carne. O corpo próprio pede uma excursão sobre suas fronteiras, seus incômodos e seus prazeres. Falamos em direito ao próprio corpo, seja para nos mantermos vivas do feminicídio ou para decidir sobre um aborto, para um trabalho decente ou para não morrer de fome. O reclame que deveria ser tão natural como sobreviver no próprio corpo está longe de ser pacífico, pois quanto mais vulnerável o corpo de uma mulher, mais exposto à destruição se encontra. O acalento de si é exatamente sobre como sobreviver ao patriarcado sem destruir-se como matéria explorada ou alienada. Acalento de si é proteção contra a destruição, é fortalecer-se na sobrevivência. Vai dormir, Rosana, e vai dormir se acalentando. Mas é isso, acalentar-se é proteger-se contra a destruição, que é olhar para si mesma e afugentar desse fantasma de um falso egoísmo, porque olhamos para nós mesmas ou porque cuidamos de nós mesmos, né? Eu vou passar para a próxima pergunta. Não sei se fez sentido o trecho, Isa, tentando me conectar a você. Perguntou a Hilda, mais difícil em relação a acalentar é ver como as próprias mulheres não acalentam outras. Hilda, é verdade que nós temos uma diversidade de formas de sobreviver ao patriarcado, sobreviver ao racismo, sobreviver aos sistemas de opressão sem endurecer, né? Sem se ressentir ao ponto de nos levarmos ao ódio de umas às outras. Bell Hooks fala como o racismo e o patriarcado fez com que mulheres negras tivessem dificuldade de se encontrar, de adorar umas às outras, de amar. E durante muito tempo vocês devem ter ouvido, como eu ouvi, eu não sei se isso já passou nas novas gerações, de que as mulheres são as primeiras que não são amigas uma das outras, de que as mulheres são as primeiras que desconfiam umas das outras. Eu ouvi isso muito. Eu não sei se vocês ainda ouviram isso na geração de vocês. E isso, a desconfiança entre mulheres, é uma tática do patriarcado, né? É uma tática, porque imagine se passamos a nos aproximar, se passamos a operar na reciprocidade da confiança, operar nessa reciprocidade de um encontro possível. Pode ser que as gerações mais novas não tenham ouvido isso. Eu não sei aqui quem é muito jovem que pode dizer se ouviu isso ou não, de que as mulheres são inimigas entre si, de que as mulheres elas são as primeiras a falar mal uma das outras, que as mulheres são fofoqueiras. O que são esses estereótipos, senão fragmentações das possibilidades de encontro? Mas eu não sei, quem está dizendo que ainda se fala isso, se puder nos dizer se tem, não sei, né, gente, se não tem cabelo branco, se é mais jovem, isso. A Lina tem 32 anos e diz que ouviu isso, ou seja, a gente está falando de algo contemporâneo, de disciplinamento das mulheres nas novas gerações, quer dizer, as mulheres, elas são inimigas de si mesmas. Bell Hooks vai dizer o quanto isso, essa tática do patriarcado, vai ser perversa no patriarcado racista. Veja, a Letícia diz que tem 19, e que vai levar um ódio entre mulheres negras, né? Então, aqui, esse é um desafio, que é desimaginar, desaprender a suspeição entre mulheres. Porque é uma suspeição, né? É uma suspeição do que pode ser o encontro entre mulheres.
E é muito curioso, porque a gente ouve sobre os homens ao contrário. Os homens, eles fazem grupo de futebol, eles sabem usar o tempo para se divertir, eles fazem fraternidades, eles têm uma camaradagem. E olhem sociologicamente os encontros entre homens e mulheres no sentido binário, né? A Renata está dizendo, não tem ódio de mim. É porque você nunca ouviu isso, Renata? Então, a Lucinéia diz que a filha tem 16 anos e que ainda escuta. Pensem bem, quem são os personagens que cuidam? Anne, pensa bem se eles são parceiros. Eles talvez sejam cúmplices de mal feito. Mas o que é o cuidado? Há cuidado nas relações das masculinidades hegemônicas? Há cuidado? Há acalento? Eles foram treinados para cuidar? Ou é um treinamento feminista para se transformar? Então, voltemos à nossa imagem da abertura. Eu não imaginei a pais que acalentam os seus bebês, a pais homens de qualquer forma de configuração de gênero, que acordam à noite para acalentar os seus bebês. Mas não foi essa imagem que me veio. E nós não queremos, Anne, a cumplicidade, quando nós falávamos com a Ivone, a cumplicidade do feminismo, essa cumplicidade de uma camaradagem. Nós queremos a cumplicidade do cuidado, a cumplicidade do acalento, a cumplicidade que reconhece a interdependência. Ela não é uma superficialidade, porque a interdependência exige uma permanência. Nós não levantamos, eu não levantei, vocês não levantaram aqui, alegorias com a masculinidade para o verbo acalentar. Então, vejam que incongruência nós temos, se nós podemos começar a concluir. A nossa imagem, a nossa explosão de imagens do início, elas tocavam verbos que estão conjugados num regime de gênero às mulheres. E as mulheres cis, está aí. No entanto, quando nós falamos de proximidades, de cumplicidades, se vem a imagem de homens. Não tem alguma coisa errada aqui? Não tem alguma coisa que... Como é que isso daqui não virou isso daqui? Como é que isso daqui que cuida virou as mulheres disputam, as mulheres são inimigas, as mulheres não se podem confiar? E isso daqui, que é muitas vezes um encontro de uma possibilidade do uso do tempo para o lúdico, para o prazer, que muitas vezes esse grupo não pode, porque está para o cuidado. Entre esse e esse não houve uma confraria de machos no BBB, um exemplo, e entre esse e esse não houve um encaixe de pensar, peraí, tem alguma coisa errada. Como eu falo que as mulheres acalentam e cuidam, e delas, porque não é paradoxal, Débora. É que ruptura está vindo aqui no meio, é claro que é um paradoxal, mas que ruptura que está vindo aqui no meio, que esses valores tão fundamentais para a interdependência, para o futuro, para o cuidado, para a existência, para o afeto, para a ternura, para a prática da liberdade, para a esperança, não se transformam nesses valores de encontro entre as mulheres. E aí quando se passam para o encontro entre as mulheres, é o da desconfiança, é o da suspeição, as mulheres são inimigas, as mulheres não... E aos homens é que eles têm essa fraternidade. Não tem alguma coisa aqui que está desconectada? E eu não estou fazendo romantismo, tá, gente? Que as mulheres de fato não apoiem as fraternidades masculinas, de que não existam mulheres que, sim, são fuxiqueiras, de que desconfiam. Claro que tem tudo. Nós estamos conversando sobre estereótipos. E os estereótipos são regimes de controle. Os estereótipos são formas de regulação prévias de comportamentos. Isso é uma categoria simples sociológica. Estereotipar é controlar, porque antecipadamente há um comportamento a ser realizado. Por isso que o estereótipo é um regime de controle tão forte, né? Então, se tiver feito sentido a nossa conversa de hoje, a gente poderia começar a fazer a nossa explosão de outros verbos ou palavras que o acalentar nos deixa. Mas não vale acalentar, né, gente? Acalentar é o verbo. Nem vale o acariciar, que foi colocado pela Ivone, que vocês roubaram pra caramba na terça-feira passada, quando foi começar os verbos que lembravam.
E vocês ficaram botando aproximar, aproximar, aproximar. Não vale roubar, né? Então a gente vai... Renata, o que você está falando de Deus aí? Vamos tentar começar a deixar uma palavra para a gente encerrar, sem repetir acalentar e sem repetir acariciar. Estereotipar e disciplinar, já dizia Foucault, é verdade, né? Adestrar, adestramento, afagar é lindo, né? Liberdade, acarinhar, essência, enxergar. Acarinhar é muito bonito também. Brotherhood, eu não sei muito. Cuidar, afetar. Afetar é muito bonito, porque é se deixar afetar, né? A gente não consegue acalentar outro se não se deixar afetar. Aconchegar. Aconchegar é um verbo tão bonito do português, né? Acalmar. Tem algo de acalmar mesmo. Cuidar, aconchegar, olhar. E namorar é bonito, muito bonito. Muito bonito. Ainda mais com o acariciar da Ivone. Gentileza. Consolar. Consolar é um verbo bonito. Muito bonito. Quando a gente para olhar só a palavra quando vocês escrevem, a gente vai vendo a beleza, inclusive a beleza ética de cada verbo, né? Cheirar. Cheirar é uma coisa muito nordestina. Eu não sei, Adri, se você é nordestina, mas é muito nordestino, né? O cheiro como uma forma de aproximação e de encontro entre os corpos. A gente dá um cheiro. Que é uma coisa tão doce, né? Isso. Um cafuné na alma, sentir. Amenizar. Tem momentos que acalentar é amenizar as coisas. Encontrar, serenar. Serenar é bonito, dá tantos sentidos em serenar. Adocicar, zelar, transformar, acolher. Autoacolhimento. Gente, sim, um cheiro. A gente, para todo mundo, semana que vem é um verbo forte. Semana que vem é um verbo que a gente tem que vir trazendo raiva. E foi talvez o verbo mais importante para mim. De todos, foi escrever esse. Foi onde mais eu me entrego, foi aonde mais me saiu das entranhas. E eu só consegui escrever depois de escrever acalentar. Todos os verbos eu escrevi na ordem. Então eles vão tendo um crescente para mim. E eu não sei o que vocês acham, mas quando eu me leio, eu acho que foi o melhor verbo que eu escrevi, mas pode ser que não. Então, eu adoraria muito que vocês me contassem como vocês me leem no Lembrar, como ele tocou vocês. É lindo, né? De uma artista. Eu vou contar a história terça-feira que vem desse... Foi a Laura Marley que me deu, uma advogada do Ceará que me deu essa peça de arte. Gente, até terça-feira. Descansem muito, para quem tem feriado, para quem tem plantão, para quem trabalha, cuide-se muito. Domingo, eu não tenho certeza se a gente tem banquinha, eu não tenho certeza se alguém da banquinha está aqui, porque a gente colocou alguns feriados. E sabe que eu não tenho certeza, eu tenho que olhar o calendário, porque elas tentaram ser super respeitosas sobre os calendários, inclusive calendários religiosos, mas eu publico aqui se a gente vai ter ou não, tá certo? Porque eu tô na dúvida agora também. Mas todas elas da banquinha fugiram e nenhuma tá aqui, tá vendo? Pra chamada, fugiram antes da hora. Eu dou um beijo em todo mundo, descansem muito e... não tem banquinha, Graciela. Tem não, a Jéssica tá aí, ó. A Jéssica mostrou que ela tava aqui. Então, gente, domingo não tem banquinha, tá? Débora, tomara que seja um choro de libertação, tá? Façam o exercício, gente, façam o exercício do Esperança Feminista, façam o exercício da banquinha, por favor, façam o exercício. Um beijo a todo mundo, até terça-feira com o Lembrar. E lembre, eu vou subir o vídeo, coloquem a palavra que vocês colocaram aqui, porque ajuda a circular o vídeo para quem não conseguiu entrar hoje na hora. Fiquem bem também, um beijo em todo mundo.